Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre a relação de causa e efeito. Eu procuro sempre, quando eu tenho a possibilidade, não só nos treinamentos de Seis Sigma, mas quando em contato com os supervisores, um pouquinho em relação a essa fórmula que eu acabei de colocar aqui. Y é igual a função de alguns x. O que é essa função e como essa correlação de causa e efeito ela se estabelece? Pessoal, a saída, o efeito de um processo produtivo, o Y representa o que? As características de produto. Então, o produto que você está produzindo e você vai ofertar ao seu cliente, você vai vender, ele tem uma série de características específicas do produto. Na nossa análise de correlação, nessa fórmula, a característica de produto é o Y. E os nossos X dessa fórmula são as características de processo, são os causadores das características de produto. E no Seis Sigma, pessoal, nós sempre damos a seguinte orientação: se entrar coisa boa no processo, com certeza vai sair coisa boa no produto, vai sair um produto de boa qualidade. Agora, se não entrar coisas boas no processo, com certeza o produto não vai sair legal. Um exemplo que eu dou para você é em relação à comida, por exemplo, né? Ou um bolo. Se você realmente tratar muito bem dos ingredientes, ter um processo adequado de mistura e preparação, né? Uma pesagem equilibrada, né? No detalhe de quanto vai de um ingrediente e outro. E quando você for aquecer esse produto, né? Seja assar, seja fritar, usar temperatura e o tempo de modo adequado, vai sair uma comida, um bolo com maciez, com textura, com um sabor excelente. Agora, se essas características de processo, que são os fatores, né, são os X, eles não foram devidamente definidos e seguidos, não vai sair coisa boa. Tá? Então essa é a primeira correlação que eu gostaria que vocês entendessem. Vamos dar um exemplo, como se fosse a nossa empresa aqui de fabricação de pistões. Então, vamos dizer que a característica de produto nesse pistão é o diâmetro desse cilindro. Então, uma característica de produto é o diâmetro do cilindro. E quais que seriam as características de processo mais correlatas a esse tipo de diâmetro, de característica de produto? Eu relacionei aqui basicamente 5 que eu achei que são mais correlatas quando eu trabalhava produzindo aí algumas peças metálicas para a área automotiva, mas eu relacionei 5 variáveis de processo que influenciam no diâmetro final do produto. Como o primeiro X1 aí a velocidade da retífica, segundo X tempo de acabamento, profundidade de retífica, o quarto o tipo de abrasivo, o tipo de rebolo, a grana do rebolo, se é mais desbaste ou de acabamento, e o tipo de óleo do refrigerante. Então, basicamente, eu relacionei 3 características de processo que têm uma correlação direta com as características de produto. Geralmente, pessoal, para cada característica final de produto, nós temos de 3 a 5 variáveis mais significativas. Geralmente são 3 que têm um efeito maior sobre a característica final do produto. E tanto as características de produto como as características de processo, elas precisam estar amarradas em padrões operacionais. Basicamente, o documento mais correlato que a gente usa no chão de fábrica são os planos de controle. Lá a operação pode não só conhecer aquele documento, como praticar quais são as características de produto e quais são as características de processo que ele tem que trabalhar, realmente tudo definido com frequência, quantidade, tamanho de amostra, tipo de dispositivo, etc. Pessoal, um detalhe, embora no plano de controle, que é um documento operacional, ou seja, que é um padrão operacional, você tem que controlar a característica de produto e processo,
O mais importante, onde tem que ter o grande foco, é nas características de processo. Se realmente essas características foram muito bem definidas pela engenharia de processo, estão muito claras em relação ao padrão, e se a operação realmente trabalhar fielmente nessas características de processo, a característica de produto vai sair por tabela, né? É uma consequência, né? Por isso que na fórmula acima a gente coloca que a saída QY ela é proporcional à entrada. Só para a gente estabelecer o conceito de relação de causa e efeito, porque isso vai dar algum desdobramento para os nossos próximos slides.